O Luxemburgo é uma casa muito engraçada, não tem impostos, não tem lá nada. Paulo querido, temos uma mega investigação ao atual presidente da Comissão Europeia, que diz que o senhor gostava tanto de empresas grandes que as atraiu para um país pequeno. Faz-me lembrar aquela expressão que são um quarto para as 10. Não sei como é que as 10 cabem todas no mesmo quarto. Como é que cabem tantas empresas no Luxemburgo, Paulo? Segundo o próprio Jean-Claude Juncker, cabem porque as leis, a Constituição, aquela coisa toda lá do Luxemburgo, assim o determina. Ele nada fez, quer dizer, nada fez senão cumprir aquilo que está na lei. Portanto, o Luxemburgo, ele, segundo as palavras do próprio, o Luxemburgo foi feito para aquilo. Portanto, ele limitou-se, pronto, estava por lá e tal, e foi isto mais ou menos que ele disse nesta primeira resposta pública ao assunto. Este caso, quando tudo tem várias particularidades, é um caso apaixonante, este caso do Juncker, porque, enfim, eu acho que por duas razões principais. Primeiro, porque isto é nitidamente uma golpada palaciana, quer dizer, esta mega investigação jornalística e tal, que uma pessoa olha, bem, mas quer dizer, andaram tanto tempo a investigar aquilo que já toda a gente diz, toda a gente sabe, andaram muito tempo a investigar e aparece agora com grande destaque, com grande proeminência na imprensa, uma coisa que é legal. Uma pessoa fica abandonada, quer dizer, isto foi um golpe, o que estão a fazer a Jean-Claude Juncker é um golpe palaciano. Eu não sei se é um golpe pré ou pós, portanto, não sei, não faço ideia de onde é que ele vem, mas acho que um dia se saberá, e é capaz de não passar muito tempo até chegarmos a esse dia. Esta é a primeira. A segunda eu deixo para o segundo comentário e passo agora para o Frederico. Eu pegando na continuação do que tu disseste, acho interessante porque chamaram aquilo LuxLeaks, que é giro, a tal investigação que tu dizes de coisas que afinal já se suspeitava, já se fazia. E que surge no momento em que Jean-Claude Juncker assume a presidência da Comissão Europeia. Quando, se nós formos a recordar que havia grande resistência ao nome de Jean-Claude Juncker por parte, por exemplo, de David Cameron, o primeiro-ministro inglês, e que a investigação inclui também a publicação de notícias em jornais ingleses, franceses e até japoneses, ao que parece. Portanto, e o nome Leaks, o nome Leaks constato que veio substituir o nome Gate, do Watergate. Antes era tudo Gate. Monica Gate, Iran Gate, tudo Gate. Agora é tudo Leaks. O que é interessante, porque aparece o Watergate, as portas da água, leaks, fugas. Nixon, quando foi confrontado com o caso Watergate, quando foram apanhados os assaltantes do edifício Watergate, chamavam-nos canalizadores. Porquê? Porque eram as pessoas que andavam a tapar as fugas de informação. E as leaks, em inglês. Portanto, os leaks, os gates, andam muito próximos desde os anos 70 e continuam ainda hoje. Portanto, quando eu vejo estes nomes batizados pelos jornalistas, cheira-me aquilo estranho, cheira-me a cheiro de esgoto, portanto, para continuar a analogia da água. Portanto, agora, o caso em si é politicamente relevante e venha o inquérito, que venha a isso tudo, para também, pouco a pouco, paulatinamente, recuperarmos alguma soberania popular e acabar com o secretismo das grandes empresas, o secretismo dos impostos na Europa. Os offshores, por exemplo. Isso é contribuir para toda esta crise. João Vasco. Eu acho que esta história do Luxemburgo cobrar 1% a empresas como a IKEA, como a Pepsi, como a AIG que faliu, foi salva pelo governo norte-americano. O grande acionista da AIG agora pôs o governo norte-americano em tribunal porque acha que os juros foram altos do dinheiro que lhe foi dado para salvar uma empresa que já estava falida. E afinal a AIG também operava, são seguros, operava no Luxemburgo a pagar 1 ou 2% de taxas. Portanto, esta gente, eu já não sei se isto é um caso de lei, se é um caso legal. O Juncker é um nome esquentador. Mas neste caso não aquece nem arrefece. Este senhor, obviamente, fez os acordos todos, foi fazendo os seus acordos todos para chegar à posição onde está. E felizmente que houve jornalistas, que ainda há jornalistas, que descobriram isto.
Portanto, em relação a esta malta toda, enfim, nós temos aqui há muito tempo a informação de que as principais empresas de retalho em Portugal e grandes distribuidores dos supermercados e hipermercados têm sede na Holanda e pagam impostos na Holanda. E não podemos ficar assim tão ofendidos pelo capitalismo liberal, que eu não lhe chamo selvagem, porque selvagem era estar a caracterizar o capitalismo com alguma boa face. Não. O capitalismo é mesmo assim. Portanto, anda sempre à procura do sítio onde paga menos impostos. Eu apetece-me dizer expressões que não se devem dizer, porque há pessoas que veem isto, e eu não quero ofender ninguém, não quero ofender a minha mãe, por exemplo. Portanto, se ela vir isto, não a quero ofendida. Mas eu mandava estes senhores todos num barquinho, ali entre as Berlengas e Peniche, e fazia um furo no barco e depois ia embora a correr. É o que eu tenho a dizer sobre estes gajos. Nós devemos fazer um programa. Eu uma vez, aqui há tempos, escrevi uma reportagem para o Dinheiro Vivo por causa disto, dos impostos e da fuga aos impostos, que não se chama fuga aos impostos. Notem. Tem nomes bastante... Mas não, porque isto tem cobertura legal e isso é que para mim é completamente aberrante. Como é que pode haver leis que não são minimamente justas, aceitos por toda a gente? Desculpa. Não, isso é aquela piada ao João Vasco de Paulo, só um momento. É aquela piada do o que é um grupo de 100 advogados no fundo do mar, lá no tal barquinho que tu mandavas ao fundo. É um bom começo. Não, o que justifica, o que legitima esta coisa toda é uma ideia que foi passando, que foi sendo repetida e tal, e que foi passando, que é a ideia de que os empreendedores são uns beneméritos e de que as empresas têm responsabilidade social, vão ter responsabilidade social e vão substituir ao Estado. Vão substituir ao Estado, um Estado que é eficaz, que é grande, vão substituir-se ao Estado na distribuição da riqueza. Mas não adianta, eu fiz essa reportagem e depois falámos com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que aliás é um dos membros ditos mais bem conseguidos deste suposto governo, e a resposta dele foi aquela que tem sido a resposta sempre do governo em relação aos assuntos das fugas fiscais e da gestão fiscal pelas grandes empresas, que é, vamos atrás dos pequeninos, e portanto iniciaram aquela caça que nós sabemos, à cabeleireira, ao micro e pequeno comércios, e portanto as grandes empresas continuam a fazer aquilo que lhes apetece, porque lá está, não é? São as grandes empresas que geram emprego, não é nada assim, é uma grande treta, mas enfim, vamos voltar à vitela tépita deste caso, ao Jean-Claude Juncker, e portanto eu disse aquilo, não é? Acho que isto é uma golpada palaciana. Mas há outra dimensão aqui, é por isso que eu considero este caso muito apaixonante, é um caso muito mais importante até do que aparenta agora, e agora ele já aparenta ser importante, e que é o seguinte, nós ainda não damos por isso, é um bocado invisível, e eu próprio não tinha dado até esta semana em que tive algumas respostas do Corporate Portugal, que tive que visitar, e percebi que há isto tem a ver com as elites, e tem a ver com Juncker, e tem a ver com Ricardo Salgado, e tem a ver com Zainal, e tem a ver com estas pessoas que andaram de uma maneira ou de outra, portanto, a empurrar para a frente este tipo de sociedade, portanto, que aceita estas lideranças como positivas, portanto, que via, que se reconhecia, que esperava, que achava que eles eram os homens, portanto, que eram os líderes e que esperavam que eles empurrassem o país e que condicionassem. Houve uma desilusão tão grande agora com a história, quando se percebeu que afinal Ricardo Salgado é um assaltante igual aos outros, para pôr as coisas não nas minhas palavras, mas nas palavras que eu ouvi, e agora com Juncker é a mesma coisa, quer dizer, é a vulgarização da política, é a vulgarização de uma elite da qual as pessoas esperavam mais e na qual as pessoas depositaram grandes... Isso é porque nunca leram a Bíblia. Há uma expressão que chama-se pés de barro.
Sim, sim, de acordo contigo, mas portanto, Todo o ser humano tem isso. neste caso, o Juncker é quer dizer, Muito. é mais do que vulgar, quer dizer, ele é medíocre, não é? E portanto nós temos, se antes tínhamos enfim, o Pato Brava revista, por assim dizer, com Durão Barroso na presidência, não é? Portanto, alguém que, pronto, só por ali e tal, os cafés aqui, nas lajes e tal, e só por ali vai e apresenta a comissão. Agora temos o medíocre, quer dizer, já não é um aluno médio, enfim, que aproveita as oportunidades e tal, como foi Durão, que apesar de tudo era um aluno médio. Agora temos um político que é do piorio, quer dizer, uma coisa completamente... Não há um pingo, não há um traço de caráter, não há um traço de retidão, não há um traço de confiança no homem que é hoje Presidente da Comissão Europeia. Portanto, e isto é preocupante. Eu não estou a falar para mim, nem estou a pôr as minhas palavras, nem em relação a Durão, nem em relação às outras pessoas, estou apenas a fazer um bocado de eco daquilo que eu vi esta semana no Corporate Portugal e que me deixou um bocado abalado, não é? E, portanto, e acho que este caso Juncker é isso. Portanto, isto pode significar, eu temo que isto signifique o fim da União Europeia. Portanto, não sei até que será o fim da União Europeia, mas pronto, para terminar, eu só quero dizer, eu ainda não tive o privilégio de visitar o Luxemburgo, nem sei como é que poderei conseguir ir ao Luxemburgo. Quer dizer, eu falo francês, portanto sou capaz de conseguir falar com as pessoas no Luxemburgo, porque em português acho que não me deixam falar. Nem deve haver português com quem eu consiga falar no Luxemburgo. Não posso falar português no Luxemburgo. Eu só tenho uma coisa a dizer. Quando veio cá o presidente do IKEA, um dia destes, os jornais e as televisões e as rádios portuguesas, numa bacuquice que foi transversal, disseram: o homem ficou numa pensão e foi de autocarro ao IKEA ver como é que estavam os seus negócios. Eu, se por cada recibo verde que passo, não tivesse que pagar por mês 150 e tal euros ou 200 euros à Segurança Social e não levasse uma bordoada, porque um gajo para trabalhar neste país, para receber 290 euros, passa um recibo de 560, que é aquilo que de facto as pessoas estão dispostas a pagar. Eu também agradecia muito que dissessem que eu ia de autocarro a todo lado, porque a hipocrisia chega até ao mensageiro, e isso para mim é o que me chateia, é que haja uma beatificação permanente destes gajos através do mensageiro, não é? O senhor não sei o quê é muito santo porque vai de autocarro, e o outro deu 500 euros à Isabel, não sei, do Banco Alimentar, que maçada, que maçada, esta gente trabalha ao capital, e de facto o melhor exemplo que eu tenho de dar, eu vou falar outra vez nisto, houve um casal que ganhou o Euro Milhões, quem ganha a lotaria neste país zanga-se sempre, ainda por cima são casais, andam sempre à pancada pelo dinheiro. O dinheiro é a forma mais rápida das pessoas espetarem logo. Eu não estou a dizer o dinheiro para deixar as pessoas viver condignamente e felizes e viajarem e terem cultura e poderem apostar na educação na própria e dos filhos. Estou a dizer, quando chega a muito dinheiro, o dinheiro compra os valores, não é? Os valores passam a ser só numerário. E a beatificação que se faz desta gente, dos ricos, antes fazia-se dos cavaleiros, andava para aí um gajo nas guerras liberais que andava de cavalo de tronco nu, que a mãe era maluca, que também vinha toda nua de que é luz. E isto do poder e do dinheiro, e o mensageiro a beatificar esta gente, o mensageiro somos nós, faz com que o mensageiro seja um subserviente que não vale um caracol. Portanto, acabem lá com isto. Não acabam nada com isto. A gente há de morrer e os nossos netos ainda hão de sobreviver a isto, porque isto foi sempre assim. E isto é uma mensagem de esperança que eu vos queria deixar. Notas finais. Notas finais, ok? Enfim, se calhar temos que fazer não uma, mas uma série de programas sobre o mensageiro, não é? Porque o mensageiro cada vez mais é pago, e tinha a ver com os modelos de negócio do jornalismo hoje e amanhã e depois, e cada vez mais o mensageiro é pago pelos novos, enfim, ocupantes do imaginário popular enquanto figuras de referência. Não é? Por isso é que definha, por isso é que continua a definhar. Notas finais. É uma das razões. Não, a minha nota final era essa. Temos que debater aqui e em público a fonte de financiamento dos jornais.
Muito bem. Frederico? Eu já tinha dito uma nota final, mas eu concluo a tua com uma pequena anedota, que é aquele senhor que ganha o Euromilhões, chega à casa todo contente e diz: Filha, faz as malas, ganhei o Euromilhões. E ela disse: Oh, que bom, para onde é que vamos? E ele diz assim: Eu não sei, tu é que vais de volta para a casa da tua mãe. Deus do céu. Valores. Valores. Houve um tema que conversámos, que seria ou não parte de uma discussão maior, mas há uma notícia do Vítor Matos na sábado em que parece que o marido da ministra das Finanças se envolveu em insultos através da SMS, o que de si já é fraquinho, não é? Em vez de serem umas bengaladas, com um jornalista da área económica. E acho que aquilo correu mal, e insultaram-se até com uns palavrões pouco criativos. Eu espero que não se confunda, porque havia história pessoal anterior e o senhor tinha trabalhado lá no mesmo jornal. Eu espero que não sirva isto para atacar a Ministra das Finanças e para macular a imagem dela, porque se o marido andou a dizer coisas a um antigo colega e camarada e que se conhecem há muitos anos e a tentar defender a mulher, nós não devemos ir a correr criminalizar já a senhora e apontar já o dedo à senhora. A senhora já tem tanta asneira feita, tanta política na sua esfera pública que não precisa de ajudas. E guerras entre pessoas que se conhecem nos jornais são mais do que muitas. Nós os três teríamos já aqui 50 coisas a dizer sobre 50 pessoas e elas sobre nós então. Portanto, espero que o caso seja passageiro. Um abraço. Um abraço. Abraços. All right, Bob, here we go. Lightning round questions, and it's up to you. This country is the world's second largest destination for investment funds after the U.S. China? Think smaller. A tax haven with a population of just 500,000. The Cayman Islands. Oh! The correct answer was the Grand Duchy of Luxembourg, a founding member of the European Union. This is Bob. Bob's a pretty decent guy. He works hard and pays his taxes, almost always on time. Bob works for a large corporation. But Bob doesn't know that the corporation he works for has opened a subsidiary in Luxembourg and is using accounting tricks to avoid hundreds of millions in tax bills. On the surface, Luxembourg is a good corporate citizen. It has tax agreements with major nations and a corporate tax rate of 29%. But corporations can hire clever accountants to devise complex tax avoiding schemes. The Luxembourg government approves these private deals, called tax rulings, and the 29% tax bill is cut to almost zero. Don't worry, it's perfectly legal. Here are 3 tricks Bob's company uses. It sets up internal lending structures in Luxembourg. Huh? Think of it like setting up your own bank, which you use to lend money to yourself overseas. Your international selves pay the money back, plus interest, shifting cash back into tax-friendly Luxembourg. A Luxembourg subsidiary can take control of the company brand name and then charge for its use overseas. It's like charging a family member to use a surname you already share. What? Hefty royalties are paid back into Luxembourg, where there's a generous 80% tax exemption. In Luxembourg, even losses can be put to good use. Decreases in the value of investments can be used for a tax offset against future profits, without even having to sell the investment. Whoa. And that's why some of the biggest names in global business have set up Luxembourg outposts. We're talking about everyday products and services we all use: smartphones, food, online shopping, and more. And while European authorities have demanded Luxembourg disclose details about its secret tax rulings, Luxembourg may have a powerful card left to play. Former Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker has just been elected President of the European Commission, the very institution probing Luxembourg. Will Juncker fix or bail out Luxembourg? Nobody knows. But in the world of tax havens, there's no tax loophole that cannot be replaced with another tax loophole. Just ask the accountants.